Olá, pessoas queridas que eu chamo de amigos, tudo certo com vocês? Finalmente eu falei de volta a minha frase ilustre, ilustre frase, cara, anota que algum dia vai virar lei. Enfim, nossa, vamos falar de minorias, né? Um assunto diferenciado, né? Que eu sempre falo aqui das. Ai, tá pegando muito meu caderno, eu quero que mostre mais meu rosto lindo, meu cabelo todo bagunçado. Olha, gente, que time bonito está. Deixa quieto, deixa quieto. Minorias, movimentos sociais e direitos humanos. Vamos falar sobre, primeiramente, o que caracteriza uma, quê? Uma minoria. Porque a gente sempre vê falar assim, as minorias são as mulheres, os negros, tu pegar aqui no Brasil. Só que se tu for olhar dados concretos de quantas pessoas negras tem no Brasil, quantas mulheres tem no Brasil, é um número muito alto, cara. Como é que tu vai falar que essa galera toda é uma minoria? Porque minoria não é de número, e sim de representatividade. As pessoas que são consideradas uma minoria têm menor acesso ao poder. É essa relação de inferior e superior que se estabelece no mundo, enfim, né? Que vai ditar o que é uma minoria ou não. Porque, por exemplo, em uma empresa machista em que a mulher ganha menos que o homem, ela está inferior ao homem nesse caso, né? E essa inferioridade, essa superioridade do homem, inferioridade da mulher é o que vai, por conta desse preconceito que tem, né, do machismo, então que eu falei, é que essas minorias elas vão tentar se jogar assim e gritar e falar assim, eu quero meus direitos, cara. Então, a minoria ela tem essa questão de representatividade, não necessariamente de número. Ok. Sobre os movimentos sociais, então. Eles normalmente são, quando tu vai falar de uma minoria, ela vai fazer um movimento social, às vezes, enfim. Me perdi. Tá. O movimento social é um jeito de buscar por um direito subjetivo. De buscar por um direito que a gente tem uma percepção, ou enfim, as pessoas, os grupos hegemônicos da sociedade, a galera que tem mais poder, tá olhando para esse direito falando assim, se eu quiser tirar, eu tiro. E as minorias são os que são afetados por isso, porque o direito delas é visto como subjetivo por quem está no poder e é retirado. E aí, para elas pedirem esse direito de volta, para elas pedirem a dignidade delas, elas vão orquestrar movimentos sociais e que tem várias formas de classificar e, enfim, que por meio desses movimentos eles vão então pedir esses direitos. Aí, por exemplo, a relação com o governo desse movimento. Porque o movimento social, nem sempre quem está tirando esses direitos é o governo. Por exemplo, pode ter uma parceria com o governo para fazer o movimento, pode ter uma independência do governo, ou seja, o movimento tem nada a ver com o governo, ou uma oposição ao governo, que aí é nesse caso de, poxa, é o governo que está indo contra os direitos da mulher, por exemplo. E aí o movimento social vai ir em oposição ao governo. E essa questão de oposição e parceria não é estática, então não é sempre assim, o movimento feminista é sempre oposição ou sempre a favor do governo, enfim. Isso depende da questão das votações, por exemplo, ou, enfim, quem que tá no poder? O que está sendo orquestrado no momento? Tá sim por culpa do governo, porque no momento tá um político que não dá a mínima para esse caso, não é estático isso. Depende do partido, depende do político, depende dos investimentos que estão sendo feitos no momento, então tudo é muito relativo também, a questão de parceria e oposição, mas tem essa relação com o governo. Então, ou o movimento vai ser a favor do governo, ou vai ser totalmente independente, ou vai ser em oposição ao governo. Aí, basicamente, a questão do que o movimento quer mudar. Porque às vezes o movimento quer ser revolucionário, quer mudar totalmente, ele quer ser reformista, que aí, não tá bom como tá, mas não precisa fazer uma revolução, não precisa mudar tudo, dá para continuar mais ou menos parecido, só vamos reformar um pouco. E aí a conservadora, que conservador nesse sentido não tem nada a ver com partido, com nada do tipo, é porque tipo assim, digamos que uma minoria tem um direito e está sendo feita um projeto de lei para remover esse direito por quaisquer motivos. O conservador é para conservar como está no momento, então essa minoria está fazendo esse movimento conservador, ou seja, para não deixar que alguém remova os direitos deles. Meu cabelo tá muito iluminado, né? Ai, que diva. Tá. E a atuação, então, se vai ser uma atuação internacional, se é regional ou local.
É basicamente isso, assim, tipo, se é um movimento, o mundo inteiro, ou se é, tipo assim, a comunidade de estúdios da Belilândia que sofre com um problema local. Pegaram? É isso. E aí, basicamente, a diferença de um movimento social para uma estratégia de mobilização é que, normalmente, as estratégias de mobilização são utilizadas no movimento social. Porque o movimento social não é só tu sair na rua com cartaz para pedir teus direitos, não é só tu ir na frente do, sei lá, do parlamento, das câmaras, dos bagulhos, não é isso. O movimento social tem toda essa organização por trás, todos esses patamares, e a estratégia de mobilização é como tu vai agir para mostrar aquele movimento social. Além disso, uma forma de classificar, enfim, o movimento social também é a organização. Se ele vai ser. Porque tem um conceito de hierarquizada para tradicional. Que porra, o que eu acabei de falar? Hierarquizada, que é a tradicional, que aí é tipo assim, tem um líder do movimento, e aí tem as pessoas que estão encarregadas, e aí tem as pessoas outras que vão participar, mas que não vão ter tanto poder. Ou a horizontal, que ela não tem um líder, claro. Porque hoje, por exemplo, pensando na globalização do mundo, conexão de pessoas de vários lugares do mundo, não sei o que, internet. Se tu começa um movimento social, se tu começa a divulgar um movimento social na internet, tu não vai ter um líder. Cada pessoa em cada canto do mundo pode estar lutando por aquele direito, mas não tem um líder claro daquele movimento social. Existe um movimento social e tá uma galera lutando, mas não tem um líder, é horizontal, todo mundo no mesmo nível. Vertical é aquele assim que tem uma talvez maior organização, mas a desvantagem de um movimento vertical, por exemplo, se a gente tem um movimento que tem um líder muito claro, a partir do momento que uma pessoa que é da oposição, por exemplo, desse movimento social, pode ser um ditador, pode ser simplesmente uma pessoa que não tá indo com a cara, se essa pessoa for lá e tomar o líder, ela tá acabando com o movimento também, ela tá tomando o movimento, porque aquele líder representa tudo. Agora, num sistema horizontal, as pessoas continuam existindo, sabe? Não tem um líder claro, então é isso, basicamente. Aí, basicamente, tem um pensadorzinho aqui, calma aí. Tá, basicamente, então, tem o cara chamado Manuel Castells. Tem uns 2 vídeos dele que a gente viu, né? E nesses vídeos ele fala um pouco sobre movimentos sociais para ele. E aí, então, em um dos vídeos ele fala ali sobre ele caracterizando os movimentos sociais. Então, que para ele, os movimentos sociais são aqueles que vão mudar a história, que são os. Não necessariamente para ele, né? A análise que ele faz, enfim, é para ele. Os movimentos sociais são aqueles que mudam a história, são aqueles que têm um impacto grande. E aí, eles basicamente são os que comunicam para as pessoas alguma coisa por meio de uma emoção, de um sentimento, de justiça, talvez, que as pessoas vão olhar e falar assim, a gente precisa fazer justiça, vamos fazer algo a respeito dessa injustiça que tem hoje. E aí tem aquele negócio que eu acabei de falar, sobre liderança, né, se é horizontal ou vertical, que quando tu tem um líder, se tu toma essa liderança, tu tá tomando o movimento, tá acabando com ele. Então, é basicamente isso que a internet tem esse impacto nos movimentos. E aí, para a parte do que faz uma pessoa se comprometer, então, tem 2 principais ali que ele cita, que seria o altruísmo, então, uma pessoa olhar e falar assim, eu quero fazer do mundo um lugar melhor, eu acho que não tá legal assim, eu quero mudar. Ou uma pessoa também, tipo, que a pessoa é quando o medo supera a indignação. Não, o quê? A indignação supera o medo. Que o medo gera estabilidade nas coisas. Se tu tem um regime autocrático, se tu tem uma ditadura, enfim, se tu tem uma coisa que tu não quer que caia, se tu botar medo nas pessoas, elas não vão agir. Agora, quando aquela injustiça é tão grande que faz a pessoa ficar tão indignada ao ponto disso superar o medo, isso vai fazer com que ela busque pelo direito. Então tem isso também. E aí, às vezes, a pessoa faz uma coisa meio radical para mostrar o movimento, mas é um jeito de mostrar, né? Então, como elas são mobilizadas, como elas são afetadas, são desses 2 jeitos. Ou diretamente, que aí é quando a pessoa realmente, poxa, ela tá ali numa situação de medo de não querer agir, mas aí algo acontece tão próximo dela que afeta ela diretamente, ela não tem mais como esquecer aquilo, e ela vai para cima, então, e fazer um movimento. Ou quando é altruísta, tipo assim, pode ser que esteja acontecendo lá do outro lado do mundo o bagulho, mas eu vou falar, não, eu quero sim ajudar, e porque eu vou fazer do mundo um lugar melhor, mesmo que não esteja me afetando aqui. Eu sei que eu falei meio brincando, mas é muito sério, tá? Não, porra, agora eu não vou conseguir parar de sorrir, depois que eu falei que é muito sério. Então agora sobre a parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ai, que legal! Bom, basicamente,
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi coisada lá, é escrita, assinada, como é que chama isso? Não sei, eu vou falar escrita, mas eu não sei se tá certo, tá? Não é que eu esteja dando informações erradas, eu estou apenas falando o que eu sei, e o que eu não sei eu falo, tipo, talvez, entendeu? Mas podem confiar em mim. Em 1948. 1948, caso você, meu caro gafanhoto, não saiba, é depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Depois que tantas atrocidades foram cometidas, que o mundo olhou e falou assim, puta que pariu, tem campo... Ai, perdão meu palavreado, mas é que eu também fico indignada. Tem campo de concentração, tem tortura, tem todos os direitos, basicamente, que não tinham na época, né? Os direitos humanos vão ser escritos depois, né? Mas é como se o mundo precisasse fazer uma reparação, cara. Acabaram de fazer os maiores atrocidades, genocídios e torturas e... Enfim. Aí, uma comissão vai se juntar para fazer essa declaração, para ficar uma coisa meio, tipo, imparcial, né? Não imparcial, não é a melhor palavra, mas, tipo, pra não ficar uma coisa incorreta também, né? Pra não ser, tipo, uma pessoa só fez, aí ia ficar, tipo, parecendo que é só pelo interesse dela, ou enfim. Por que eu tô falando isso? Isso nem é o mais importante. Tá, beleza. Aí ela foi votada em unanimidade, mas veremos já uma coisa. Cara, tá me irritando que meu cabelo tá meio torto, vou raspar, eu acho. Basicamente assim, unânime não significa que alguém não votou. Calma. Unânime significa que todos que votaram a favor, mas tiveram países da ONU que não votaram. Basicamente, o Conselho de Segurança da ONU tem ali aquelas 5 cadeiras fixas, né? Tô indo um pouco pra ONU só pra exemplificar esse bagulho. Tem as 5 cadeiras fixas, que são as que têm mais influência, sendo 2 do lado oriental e 3 do lado ocidental. Essas 3 ocidentais, Estados Unidos, Reino Unido, França, oriental, China, Rússia. Basicamente, esses são os que têm maior poder, e eles que vão ser os vencedores da Segunda Guerra aí, né? Enfim, que vão ficar nesse cargo fodástico. E, basicamente, 8 países, eles se absteram de votar, abstinheram, eles não votaram. Que foram a África do Sul, Arábia Saudita. Por que a África do Sul não votou? Apartheid, né? No caso, assim, é que esses países que não votaram é porque eles tinham algo que estava contra aquilo que estava ali na Declaração dos Direitos Humanos, só que tu pensa tu pegar e falar assim, voto contra. Ou, pior, eu veto. Ou seja, não vou nem deixar essa porra passar. Tipo, imagina um país vetar uma declaração de direitos humanos. É basicamente falar, não, eu não quero que existam direitos humanos. Tipo, ia ficar bizarro, sabe? E por mais que, tu se abster de votar, também fica feio. Porque, tipo assim, se tu não quis votar é porque claramente tu não quer que aquilo passe. Só que é justamente, se eu te falasse só, passou por, como é o nome disso? Unanimidade, tu não ia ir lá no Google, tu não ia me perguntar, alguém não votou. Não, tu ia pensar, beleza, todo mundo votou a favor. E realmente, quem votou, votou a favor. Mas teve gente que não votou. Gente não, né? Países. Enfim. Basicamente, o negócio da União Soviética também, que tava ali os países que faziam parte da União Soviética, né? Que depois viraram os países. Me embolei, perdão. A União Soviética não votou também, por quê? Porque a Declaração dos Direitos Humanos está apoiando, por exemplo, propriedade privada. A União Soviética não quer. Então, tem alguns fatores que vão fazer países se absterem da votação, mas eles não votaram contra. Basicamente, um pouco, então, da história dos direitos humanos. Lá no em 539 a.C., já foi começado a pensar algumas coisas, porque um cara, eu não anotei o nome do cara, né? Eu imagino, basicamente na Pérsia, que hoje, mais ou menos, Irã ali, foi pensado, foi feito, foi colocado lá, cilindro de Ciro, foi quando botaram lá os bagulho de meio que igualdade racial. Tu pensa, 539 a.C., o cara liberar os escravos, o rei imperador, não sei como é que chama, tô ignorante hoje, liberar os escravos, que na época, tipo assim, nem se pensava em, escravo é gente, não se pensava direito nisso, o cara liberar os escravos. Tinha outro negócio que ele fez também que eu não lembro porque eu não anotei. Mas tá suave. É a primeira aparição, assim, pum, né? Beleza.
Na real, calem minha boca, século 3 a.C. na Roma, basicamente vai ser feito um conjunto legal de direitos para estrangeiros. Por quê? Na Roma, se bem que tá certo a minha ordem cronológica, alfabética. Calma, deixa eu pensar. Antes de Cristo, quanto menor o número é, mais próximo da gente. Por que eu tô falando pra vocês meu pensamento? Tá, deixa quieto. Ó, século 3 a.C., independente do qual que vem antes ou depois, que agora meu cérebro deu um nó. Mas eu tenho quase certeza que primeiro veio o negócio da Pérsia, do cilindro de Ciro. Cilindro de Ciro, igualdade racial. E depois, século 3 a.C. na Roma, Ius Gentium. Ius Gentium. Ius Gentium é basicamente esse negócio que eles fizeram de... Porque assim, a Roma, ela começou a ter muitos estrangeiros indo pra lá, quando o Império Romano estava se expandindo. Também, o comércio não era tão forte, quer dizer, era triforte, mas o principal motivo, se eu não me engano, é a expansão do Império Romano, que tava ali se bobeando, indo a louco lá, e tinha gente de outras culturas se juntando. Só que quem era romano, tipo, nascido em Roma, era julgado de acordo com as leis de Roma. E essa galera que é estrangeira, o que a gente faz? Porque não existe mais país deles, porque a gente acabou de massacrar e transformar em Roma também. E aí? Porque eles não são romanos. Aí, o ius gentium, então, é esse conjunto legal de direitos para esses estrangeiros. Aí agora, vamos ver. 1215. Carta Magna. A Carta Magna vai ser um tratado para limitar o poder do rei, porque... Escreveu um negócio aqui que eu não entendi. Para limitar o poder do rei, porque tava absoluto demais, tá? E começa a dar um pouco de poder para a igreja também. Nesse período, assim. Isso é a Idade Média, né? 1215, Idade Média. Já passou a Idade Média. Cuidado com quem vocês pegam informação online, viu? Tá, eu tô me distraindo muito, perdão. Aí, basicamente, a Bill of Rights também, que é a divisão dos poderes lá na Inglaterra, que basicamente com a Revolução Inglesa, se eu não me engano, 1689, se eu não estiver muito enganada, vai ser então essa divisão maior dos poderes, também por conta de questão de poder absoluto, porque não é uma coisa tão, né? Enfim, isso é tudo uma história antes de como que chegou nessa questão de uma declaração de direitos humanos, né? Como que foi, aos poucos, fazendo com que os direitos existissem, né? 1787, primeira Constituição dos Estados Unidos. Começou a ser coisada, 1791, declaração dela. Eu acho que eu não precisava estar falando tudo isso, agora que eu tô percebendo, mas eu vou continuar, foda-se. 1789, Assembleia Francesa, Revolução Francesa, Paul e Pei, direitos do homem e do cidadão. Não tinha igualdade de gênero, tá? A França, por mais que tenha passado por um período gigantesco de revolução, os jacobinos, que eram considerados os mais mudados, assim, os caras mais radical da revolução, eles guilhotinavam mulher que tentasse ser revolucionária, tá? Então, não te ilude que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aqui, que foi feita na França, era para homem branco, rico, e era isso, entendeu? Que cidadão se restringe a um grupinho aqui, né? Tá ligado? Mas tudo bem. E 1864, já estamos chegando mais perto da gente aqui, primeira Convenção de Genebra, que aí tem um negócio aqui, Cruz Vermelha, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, é negócio de direito, tipo, de gente que tá em guerra. Tipo, de respeito. Não respeito, sei lá. Gente, eu sou um pouco ignorante também, tá? Não me julguem. 1945, a ONU vai vir aí nossa best, que não serve pra porra nenhuma praticamente, né? Mas tudo bem. E 1949 vai ser, então, a Declaração dos Direitos Humanos, que eu já tinha falado ali em cima, que ela vai botar deveres e limites, até porque, por mais que ela está dando direitos para os seres humanos, também tem que ter dever e limite para os direitos, né? É isso que a Declaração dos Direitos Humanos está fazendo. Aí aqui no Brasil, então, 1988, é feita a Constituição Cidadã, em que o Ministério Público ele vai cuidar dos direitos humanos. É isso. Tá. E, basicamente, o Brasil não tem uma instituição nacional dos direitos humanos, não tem nenhuma instituição que cuide principalmente disso. Tem um Ministério Público que cuida de uma cacetada de coisa, inclusive os direitos humanos. Mas é isso, basicamente. Tem um negócio que eu não falei aqui.
O que eu não falei? Tá. No século XVI, na Espanha, a Espanha estava ali passando por sua... Já depois da formação da monarquia nacional espanhola, tinha unificado ali os Castela e Aragão, não sei das quantas. Pum, grandes navegações. Me perdi. Tá. Basicamente, já eles começam a entrar em contato com outros povos, né, os espanhóis, quando vão ter as colônias e tudo mais, e eles vão querer usar mão de obra escrava. Só que a galera que eles estão entrando em contato não é acostumada a ser escravo, não é acostumada a servir alguém para trabalho, né? E aí, os espanhóis, eles estão, tipo assim, falando... Esses caras são ser humano mesmo? Porque é uma galera do novo mundo e velho mundo, essa dicotomia, assim, de o velho mundo, que é o velho, é a tradição, é aquela coisa bonitinha, clássica, e o novo mundo é essa coisa bárbara, essa coisa não civilizada e tudo mais. E estão olhando pra essa galera e estão falando assim, cara, vocês são humano mesmo? Aí, eles vão ter uma escolha pra essa galera aí. Eu não escrevi o nome disso aqui, não. Direito de gentes. É isso aí, direito de gentes é basicamente uma coisa falando que a galera que eles vão achar nos outros continentes é a gente também. Só que a galera da Espanha vai olhar e falar assim, os colonizadores vão olhar e falar assim, não, então vou dar uma opção. A galera que realmente merece viver, de acordo com a minha fé, é quem é católico. Aí eles vão chegar lá nas tribos e vão falar assim, oi, você gostaria de se converter para o catolicismo? Aí o nativo A vai responder, não, eu não gostaria de me converter para o catolicismo. Aí o espanhol vai falar, putz, que pena, se você não gosta do meu Deus, significa que você é do diabo, logo eu tenho que te matar. E ele mata o nativo A. Aí o espanhol chega para o nativo B e fala, oi, você gostaria de se converter para o catolicismo? E o nativo B fala, ok. E aí ele não morre, porque ele vai ser considerado meio que um ser humano. Sobre a Declaração dos Direitos Humanos, falando rapidamente, bem resumidamente, bem toscamente dos 5 primeiros artigos. Esses 30 artigos que são escritos, primeiramente uma coisa, eles são de uma perspectiva ocidental. E tem 7 considerandos antes desses artigos que eles são estranhos. Tipo, tu não tem uma fundamentação, tu não sabe de onde saiu aquele bagulho. Só tem uma conclusão ali. Tipo assim, ó. Considerando que a dignidade humana e a família, não sei o que, são direitos ali. Puta que pariu. Direitos inalienáveis. Tipo, da onde tu tirou essa conclusão, maluco? Escreve, por favor. Mas eles não escreveram. Tá, enfim. 5 primeiros artigos. Eu escrevi homem nasce no primeiro, mas se eu não me engano é que todo homem nasce livre e com os seus direitos, né, garantidinhos ali. Aí, o segundo artigo, eu tô fazendo muito resumido e muito tosco mesmo. Segundo artigo, todo mundo tem os mesmos direitos, independente da raça, do gênero, da origem. Então, a pessoa do Rio Grande do Sul vai ter os mesmos direitos de uma pessoa do Texas. Me passei. 3. Direito à vida. Todo homem tem direito à sua vida. Muito importante. 4. Não é tolerada a escravidão, porque é contra, né, os direitos das pessoas tu escravizar alguém. 5. Não pode torturar, porque também é contra os direitos. Esse é o resumo bem tosco dos direitos humanos. Vocês querem que eu resuma rapidamente os 7 considerandos? No caso, eu só vou falar de 6. Vou resumir. Se não quiser, vai embora. Primeiro, dignidade humana, família humana, enfim, são direitos inalienáveis, ou seja, tu não pode tirar a dignidade de alguém. Segundo, atos bárbaros não existiriam se a Constituição, se a Declaração dos Direitos Humanos fosse respeitada, ou seja, se esses direitos, né, que ainda não existiam na época que aqueles atos da Segunda Guerra foram feitos, mas se respeitassem os direitos humanos, porque direito humano, em teoria, deveria existir desde sempre, com declaração ou não, né, mas tudo bem. Se cometem um ato bárbaro é porque não está sendo respeitado. 3. Luta contra a tirania e repressão é luta contra a repressão. Acho que eu sou meio analfabeta, gente. Essas coisas que eu escrevi tá meio estranha, mas tudo bem. Se vocês quiserem, abram, pesquisa no Google. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Abre e dá uma lidinha que é tranquilo. Ou não. E 4. As relações têm que ser, tipo, amistosas, né? Então, uma coisa... 5. Igualdade de direitos entre... Puta que pariu. Igualdade de direito entre homens e mulheres. E aí, basicamente, quem participa da ONU teria que se comprometer com isso, né? Lembrando quem assinou isso aí, né? Quem
votou a favor deveria se comprometer. E o sexto é que, basicamente, todas as pessoas da ONU têm que seguir essas coisas. As pessoas não, os países da ONU, né? E, como eu disse, isso aqui são considerando, tipo assim, eles chegam e falam assim, considerando que a dignidade humana é um direito inalienável, tipo assim, de onde tu tirou isso? Tudo bem, pode até ser inalienável, mas cadê a fundamentação, sabe? Essa é a questão. E era isso, gente, fiquei com preguiça de continuar, entendeu? Quer dizer, eu acho que é só isso mesmo. Não sei se tem mais alguma coisa importante. Eu acho que é isso. Um beijo, um queijo, tchau.